Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a ciência da pipoca. Esse alimento tão conhecido, né, por muitos, amado por alguns, por outros nem tanto, né? E eu gosto muito de pipoca, não sei vocês, né? E relembrando, esse conteúdo está dentro da disciplina de eletiva de base para o primeiro ano do ensino médio, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa saber é sobre a planta que dá ao milho da pipoca, né? A espécie é Zea mais, o nome científico dessa espécie. E a variedade que é o milho da pipoca especificamente, ele ganha mais esse L aí que abrevia o nome da variedade dele. Então, o nome científico para a espécie é sempre duas palavras, tá? Então, Zea mais. A terceira é a variedade, ok? Porque dentro da mesma espécie a gente pode ter algumas variedades diferentes, certo? Então, a gente tem, por exemplo, Zea mais everta, que é outro nome também que eu encontrei em alguns artigos, que é mais um exemplo de a espécie e outra variedade, ok? E a planta do milho que dá origem à pipoca, ela é um pouco menos resistente que o milho comum. Então tem que ter um pouco mais de cuidado com o solo, com a temperatura, com a umidade, né, para ela conseguir vingar. E assim como o milho verde, como o arroz, que a gente já falou na outra aula do arroz, né? O milho também é uma monocotiledônea, da família das gramíneas. Então, relembrando lá o que a gente viu, né? Que as monocotiledôneas têm essas características aqui em cima, ó, tá? Todo esse grupão aí de cima são as características das monocotiledôneas. Tem, por exemplo, a folha com riscos paralelos, né? Diferente das eudicotiledôneas, que tem a folha com um risco no meio e ramificações. Tem também a raiz cabeluda nas monocotiledôneas, ó, a raiz ali toda cabeluda, diferente das eudicotiledôneas, que a raiz é um feixe central, um eixo central assim, e ramificações saindo, né? Entre outras diferenças, o caule é diferente, né? Mas a gente viu naquela aula, né? Não precisa entrar de novo nisso. Mas o que a gente não falou naquela aula é sobre a família das gramíneas. O que é a família das gramíneas, né? Então, basicamente, todos os cereais fazem parte da família das gramíneas. Então, Oryza sativa, que é o arroz que a gente já aprendeu, Avena sativa, que é a aveia, o centeio, o milho, né? Todos esses cereais fazem parte da família das gramíneas, ok? Agora sobre o grão. O que a gente tem que entender? Que mais de 70% do grão é amido. Isso tu tem que decorar, assim, saber de cor. Mais de 70% da pipoca é amido. A parte branca que a gente está comendo é amido, ok? Então, na composição do grão aí, vocês podem ver que no meio dele a gente tem o germe, que é a parte que vai germinar, e o resto é endosperma e pericarpo. O pericarpo é a casca, ok? É a casca, aquela parte amarela que envolve ele. Já o endosperma é aquilo que basicamente é composto de amido no grão. A gente tem o endosperma farináceo e o endosperma vítreo. O que é isso? É o nível de agregação que o amido está ali. Então, o endosperma farináceo ele vai lembrar uma farinha, né? Então ele tem as partículas mais soltinhas. Então o amido ali é um pouquinho mais soltinho. Já o endosperma vítreo, ele vai lembrar um vidro, né? Então ele é mais rígido, ele é mais duro, porque ele tem as partículas de amido mais agregadas, mais concentradas, beleza? Então, endosperma vítreo e endosperma farináceo. É o amido mais durão, rígido, e o amido mais soltinho, beleza? Agora aqui eu tirei essa foto de um artigo, tá? E aí eles mostram que a porcentagem do grão ali, ó, no endosperma chega a 87% só de amido. E no embrião chega a 8% só de amido, que é aquela parte do germe, né? Então, somando o conjunto todo, tá? A gente vai ter ali um pouco de óleo, fibras, proteínas, mas mais de 70% é só amido, ok? Agora, diferença entre o milho verde e o milho da pipoca, tá? Aqui, ó, vou me deslocar para o lado. Só um minutinho. Deixa eu me colocar aqui. Ó, então, nesse milho aqui do meu ladinho, vocês podem observar que o endosperma farináceo,
que é essa parte branca, ele é bem maior do que o endosperma vítreo, tá? Vejam então que o endosperma vítreo, que é a parte amarela, apenas tem um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro lado. Já o endosperma farináceo ocupa o maior volume do grão, tá? Agora, se a gente for olhar no milho da pipoca, a gente percebe que o endosperma vítreo ocupa quase todo o grão. Quase todo o grão é o endosperma vítreo, que é aquele mais duro, né? O amido mais duro, mais rígido. Então, o endosperma farináceo é bem menor a quantia ali, tá? Fica só um filetezinho em volta do embrião. Então, essa característica deixa a pipoca mais rígida, mais dura. Além da casca, a gente tem esse endosperma vítreo que é bem maior nela, deixando ela então mais grossa e dura, mais rígida, tá? Então agora a gente vai ver o que acontece quando a gente esquenta o grão de pipoca, beleza? Tem uma porcentagemzinha de água dentro do grão. Quando a gente esquenta ele, lá quando atingir 100 graus Celsius, essa água que está no estado líquido, ela vai começar a se expandir porque ela vai entrar em ebulição. Em 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água, lembram disso, né? É o ponto em que a água vai do líquido para o gasoso. Então, em 100 graus Celsius, essa água começa a se expandir dentro do grão. Não é o suficiente para romper a casca, mas começa a ocorrer essa expansão, tá? Guardem isso. Depois, em 170 graus Celsius, o próprio amido duro, aquele do endosperma vítreo, ele também começa a se expandir. Ele também começa a querer aumentar de tamanho por causa desse calor. E aí chega uma hora que isso começa a acumular muita pressão dentro do grão, tá bom? Então, os estudiosos marcam aí 135 psi de pressão dentro do grão, tá? Não lembro agora, acho que são mais de 10, 14 por aí, não sei quantas atmosferas, acho que são 14 atmosferas. Mas resumindo, é uma pressão bem alta dentro do grão. Isso vai logo, em algum momento, acabar colapsando, né? Então, quando a pressão é tamanha a ponto de romper a casca, né? O amido e a água se expandem tanto que o amido acaba formando uma espuma nessa explosão dele, tá? Ele estoura, rompendo a casca, e nessa explosão ele forma essa espuma que se expande, né? E aí no momento que ela se expande assim rapidamente, ela esfria. E aí no momento que ela esfria, ela fica sequinha, formando a pipoca que a gente conhece, tá? Deixa eu me deslocar aqui para baixo. Aí, ó. Então essa espuma de amido, quando endurece ao esfriar, é o que dá o formato da pipoca que nós conhecemos. Beleza? Agora uma perguntinha básica de revisão de conteúdo. Eu tirei essa imagem de um livro aqui de química que eu tenho, tá? Compare a densidade do milho de pipoca com a da pipoca pronta. Qual dos dois é mais denso? E como você chegou a essa conclusão? Então eu vou contar até três, tu pensa aí, olhando para a pipoca, para as duas, qual é mais denso? 1, 2, 3. Então, gente, se a gente tem a mesma massa nos dois, né? Sabendo que é o mesmo grão. O grão só era daquele tamanho ali, depois que estourou ficou com esse tamanho maior. Mas é o mesmo grão. Então a gente pode concluir que a massa deles é quase igual, né? Porque não tirou um pedaço dele. Ele apenas aumentou de tamanho. Então, se ele apenas aumentou de tamanho, o que tiver o volume maior é menos denso. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Por quê? Porque a massa dele está espalhada num volume maior, então ele é menos denso. Já aquela pipoca antes de estourar, o volume dela é menor, então a massa dela está toda mais concentrada num pontinho ali, ó. Então aquele grão ali é muito mais denso, ok? Então o grão antes de estourar é mais denso e o grão depois de estourar é menos denso, beleza? Vamos seguindo então. Por que a gente utiliza o óleo na pipoca, gente? Primeira coisa que a gente tem que saber. Para o amido poder explodir daquela forma, né, para poder gerar essa pipoca, a temperatura tem que ser maior que 170 graus Celsius. Ou no 170 ou 177, por aí, na maioria dos artigos dizia em torno disso, tá? 177. Então, tem que atingir essa temperatura, né? Se a gente utilizasse a água, por exemplo, ó, só uma hipótese, né?
a água entra em ebulição aos 100 graus Celsius. Então aqui, ó, essa daqui é a curva de aquecimento. Vocês quase que podem decorar como essa curva da água, tá? Porque ela cai em vários vestibulares, né? Mas a gente vê aqui que a temperatura vai subindo, subindo, subindo. E aí, quando a água vai entrar em ebulição, ali em 100 graus Celsius, a temperatura fica equilibrada, ó, fica reta, sem aumentar. E só depois que entrou em ebulição que ela continua subindo, quando a água virou gasosa. Então, enquanto a água é líquida, a temperatura nunca vai passar de 100 graus Celsius, tá? Então, para poder estourar o grão de pipoca, a gente precisaria de 170 graus Celsius. Então, a gente precisaria de um líquido que envolva o grão para distribuir a temperatura nele, que atinja 170 graus Celsius ou mais. Então, o óleo, gente, o óleo atinge essas temperaturas, porque o ponto de ebulição dele é próximo de 200 graus Celsius. Varia de óleo para óleo, mas a maioria deles tem um ponto de ebulição acima dos 200. Então ele aguenta, ele suporta muito mais temperatura sem mudar de estado físico. Em 120 graus Celsius, 130, 140, ele continua líquido. Está muito mais quente do que a água. A água já teria ido para o estado gasoso. O óleo não, ele suporta uma temperatura maior e continua líquido. Por isso que é interessante a gente utilizar ele, tá? Então eu coloquei uma imagem aí para vocês imaginarem. Estão vendo aí que tem um gelo envolto por um líquido, né? Imaginem que esse gelo, o cubo de gelo, imaginem que ele é um grão de pipoca, tá? Quando a gente coloca o óleo, a gente usa o óleo para envolver o grão. Não é tampar o grão, mas também não é só lá no pé do grão, né? É para envolver um pouco ele no óleo. Quando a gente envolve ele no óleo, a gente garante que a temperatura vai se espalhar em torno dele, né? Isso é importante, porque aí a gente vai esquentar ele todo, não só uma partezinha. Assim, a condução de calor é melhor distribuída, beleza? Por isso que é importante o óleo. Então, por que às vezes a pipoca queima? Pensem assim, ó, que para cada pipoca que estoura, ela projeta um pouco de óleo para o ar, né? No estouro dela, ela joga um pouquinho de óleo para cima. E também um pouquinho de óleo vai ficar na pipoca quando ela estoura. Ela leva um pouquinho de óleo com ela. Então, para cada pipoca que estoura, o óleo vai diminuindo. A quantidade de óleo no fundo da panela vai diminuindo, tá? Se essa quantidade de óleo diminuir e a temperatura continuar alta, vai chegar uma hora que ela não vai mais ser distribuída a temperatura, o calor, e aí vai acabar se concentrando só naqueles pontos em que a pipoca encosta no fundo da panela. Ali a temperatura vai ser tão alta, sem ser distribuída, que vai queimar, ok? Então, às vezes, a gente vai ter que saber a hora de desligar a temperatura quando o óleo diminuiu, porque ele vai diminuir, né? Isso é fato. Vai acabar, na verdade, praticamente ali no fundo, né? Então, tem que saber a hora de desligar corretamente e também saber a quantidade de óleo certa para colocar, porque às vezes, se tu colocar menos óleo, vai queimar também, tá? Então, só para relembrar a quantidade do óleo, né? É óleo que envolva o grão, não tampa o grão, mas que envolva uma parte dele ali é suficiente, beleza? Então, por que alguns grãos às vezes não estouram, tá? Podem ter três razões principais. Primeiro, se tu não atingir a temperatura, né? 170 graus Celsius. Se tu não atingiu essa temperatura, ele não vai estourar. Se tu ficar em 120 ali, constante, 120, não vai estourar. Tem que ser acima de 170, tá? 177, por aí, é uma média bem boa, tá? E outra coisa que pode ocorrer se tiverem alguns furinhos ou rachaduras nos grãos. Se tiver um furinho, ele não vai atingir aquela pressão que precisa atingir para poder explodir. Lembrem, 135 psi. Se ele não atingir essa pressão, ele não estoura. E ela precisa estourar para formar aquela espuma daquela expansão rápida que vai formar a pipoca, a espuma de amido, né? Ali. Então, se tiver um furinho, esse furinho acaba aliviando a pressão e não deixa a explosão ocorrer. O mesmo ocorre para algumas rachaduras, tá? Então, pode ter alguma rachadurazinha que vai ter o mesmo efeito. A rachadura vai aliviar a pressão. Então, isso pode acontecer em vários grãos. A gente não vê, são furinhos que a gente nem enxerga, rachadura que a gente nem enxerga, né? Mas é o que pode levar o milho a não estourar. Beleza? E como que dá para fazer pipoca sem óleo, então? Se o óleo é tão importante, né?
Nessas pipoqueiras aí, por exemplo, não sei se alguém já viu ela funcionando, né? Mas a pipoca fica se movendo no ar quente. Então a gente utiliza um ar quente, muito quente ali, que forma correntes de ar que movimentam as pipocas, elas ficam girando. E o fato delas estarem se movimentando com ar quente passando entre elas, distribui o calor igualmente. E isso possibilita elas estourarem, tá? Agora, um prejuízo disso é que o fato de que não tá usando óleo ali, ela não leva aquele pouquinho de óleo em cada pipoca. Então, quando tu for colocar o sal não gruda na pipoca. Ele pega na pipoca e cai. Ele não fica na pipoca. Então, muita gente às vezes usa uma manteiga, usa alguma coisa para driblar isso, porque senão fica mais difícil de pegar gosto na pipoca, né? E tem gente que gosta daquele gostinho de óleo, né? Então, vai de cada um, né? Gosto é gosto. E no micro-ondas, a mesma ideia. Como as ondas ficam batendo em todas as paredes do micro, para lá e para cá, elas não vão esquentar só o prato, só o fundo, como é numa panela. Elas esquentam o ambiente todo. Por isso que funciona, tá? Pipoca de micro-ondas funciona também, por causa desse detalhe de ele aumentar o ambiente inteiro esquentando, né? E qual que é a hora certa de desligar? Tem algum método para isso? E tem, tá? É o intervalo de 3 segundos entre cada grão se estourando. Então, tá, estourou bastante. Aí começou a diminuir os estouros. Daí tu conta. Estourou um, tu conta. Um, dois, três. Se tu conseguir contar até três sem dar outro estouro, já tá na hora de desligar. Beleza? Então, se tu tá contando, se tu conseguir contar até dois, tá chegando perto da hora, tá? Então, deu um estouro, tu conta um, dois, e daí dá outro estouro, tá chegando perto da hora de desligar. Tem gente que desliga no dois já. Se deu para contar até dois, já é hora de desligar. Eu já prefiro três, tá? Mas no 4 provavelmente já tá queimando, tá, gente? Então, galera, o que eu tinha de conteúdo por hoje é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vê uma maneira de avaliar. E é isso. Valeu. Tchau, tchau.